Excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, senhoras e senhores senadores da República, meus caros colegas e amigos artistas, muitos vieram de longe e adiaram compromissos para estarem conosco neste momento tão importante. Muito obrigado. Senhor presidente, inicio por agradecer pela audiência que nos concede. O dia de hoje marca uma mobilização inédita que une um número expressivo de artistas e mais de 200 de organizações da sociedade civil e movimentos sociais em torno da causa ambiental. O simples fato de o senhor nos receber aqui é um sinal de sua própria preocupação com essa agenda, que é central para o presente e o futuro do Brasil. E nós dois, particularmente, temos motivos de sobra para estarmos preocupados com o meio ambiente. Como mineiro, o senhor sabe bem a quantidade de sofrimento humano provocado por tragédias climáticas e ambientais. Não nos esqueçamos de Mariana e Brumadinho, onde a população até hoje chora seus mortos e suas perdas. Recentemente, o desequilíbrio climático causou enchentes mortíferas em Belo Horizonte. Neste ano, a minha Bahia ficou debaixo d'água. E o Rio de Janeiro, estado que me acolheu, ainda recolhe os destroços da catástrofe de Petrópolis. Nada disso são imagens de um futuro distante, senhor presidente. Está tudo acontecendo agora. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós. Uma série de projetos de lei, ora em pauta neste Congresso Nacional, pode tornar essa situação ainda mais grave. Se aprovadas, essas proposições poderão facilitar o desmatamento, permitir a mineração e o garimpo em terras indígenas e desproteger a floresta contra a grilagem e os criminosos. Como parte da sociedade civil, os artistas, em grande número, decidiram vir até esta casa, juntamente com membros de entidades não governamentais e especialistas em questões climáticas, para expressar sua desaprovação a esses projetos. Explico que fui aceito como porta-voz desse grupo por ser o mais velho. A razão porque um compositor e cantor de canções dirige estas palavras a vossas excelências é a notável identificação que os artistas têm com o tema do meio ambiente. Muitos artistas que não se veem agindo por motivação explicitamente política se reconhecem na causa ambiental. Ouso dizer que isso se deve à natureza abrangente e mesmo sublime da questão ecológica. Nela, os artistas veem a busca de harmonia, a decisão sobre o sentido do humano no mundo, à luz da salvação. Os poemas, quadros, estátuas, filmes, romances, sinfonias, canções, não tratam de outra coisa. Um artista pode ser indiferente à definição de esquerda e direita. Esse nem é o meu caso, já que sempre me senti à esquerda, pois a imaginação de novas formas institucionais e de engrandecimento da vida em sociedade sempre me pareceu coisa essencial. Mas sei de muitos artistas, tantos deles aqui comigo hoje, que não apostam nada em, de um lado, mudanças progressistas, nem de outro, conservação de estruturas sedimentadas, mas veem na causa ambiental a totalização da inspiração e a responsabilidade do equilíbrio,
como nas formas da arte. Em nome deles, dos especialistas no assunto e dos interessados diretos na autopreservação, dirijo-me à autoridade máxima aqui presente. O Senado tem o poder e a responsabilidade de impedir mudanças legislativas irreversíveis que, cedendo a interesses localizados, empurram uma conta imensa à sociedade e comprometem o futuro do país. Com todo o respeito e na esperança de que o poder legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixo em suas mãos este documento. Muito obrigado. Olá, professores. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente e poder começar esse ATPC. Nós pensamos em começar esse ATPC com essa fala do artista, porque é uma preocupação de todos nós, o meio ambiente. Então, eu vou apresentar a nossa pauta agora. Esse tema que foi discorrido, essas colocações que foram feitas pelo artista e muitas ONGs, mostram a preocupação com a questão do meio ambiente, que é uma preocupação emergencial. E todos nós sabemos quais são as consequências se nós não cuidarmos disso. Bom, a nossa pauta de hoje, nós já apresentamos o vídeo, nós vamos falar sobre os objetivos dessa reunião. Nós teremos um vídeo que nós fizemos um recorte em 2 partes para mostrar para vocês. Faremos alguns comentários, falaremos sobre o lixo zero, né, o que é o lixo zero, e sobre o meio ambiente saudável, um direito humano. E daí eu falei para eles, né, prometi para eles que eu iria tentar trazer o Rodrigo Sabatini, que é o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, e que eles já tinham visto por várias vezes em diversos vídeos que eu utilizei para as aulas, para a construção dessa sequência didática. E quando eu falei isso para eles, eles ficaram maravilhados. Nossa, como que a gente vai conhecer alguém que passa na televisão o tempo todo, que dá reportagem, que representa, né, o lixo zero no Brasil. Então, isso naquele momento para eles era muito importante. Eu tentei por diversas vezes. Professor, né, quando quer, é um bicho muito insistente. E ele deu um período, isso era maio, ele nos desafiou até outubro do mesmo ano, reduzir pelo menos em 90% a nossa geração de lixo enviado para aterro sanitário. Para mim começou a valer quando o Rodrigo Sabatini veio e falou pra gente que a gente tinha alguns meses para transformar a escola em escola lixo zero. Viu? Daí E essa foi uma grande motivação, inclusive. Sim, foi, claro. Sim. Que a gente queria, né? Tipo, os tops, conseguimos. Mas e ser desafiado. Desafio. Ser desafiado é algo muito... Ainda mais pelo criador do projeto. Sim, ainda mais pelo presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Mas no fundo a grande motivação sempre foi a professora Fabiana. Porque sempre que a gente fraquejou e quis se desmotivar, ela estava lá. A primeira coisa que os alunos perguntaram quando ele saiu foi: e agora, professora? E daí eu disse: não, agora a gente vai organizar e vamos fazer acontecer. E eu fui para casa. E daí eu me perguntei: e agora? Quando o projeto surgiu com essa ideia de fazer com que aqueles alunos repensassem as práticas, né, que veio só como uma proposta pedagógica para aquela aula, para aquela disciplina, a escola, no primeiro momento, foi já pensar que aquela discussão, ela era muito ampla,
né? Ela era muito grande, ela poderia ser muito maior, porque os nossos alunos, eles são grandes, né? Os nossos alunos, eles fazem, os nossos professores fazem a diferença. Então, quando surgiu a ideia de trazer isso para uma reunião pedagógica, ampliar essa discussão e tornar esse projeto um projeto da escola, a nossa primeira reação foi, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós decidimos em sala era que nós precisávamos passar isso para todos os professores, né? Então, não seria mais uma atividade em língua portuguesa, mas sim para a escola. Chega uma manhã numa reunião, a professora Fabiana fala, olha, trouxe aqui para minha aula o Rodrigo Sabatini, que é o idealizador do Instituto Lixo Zero do Brasil, e nós temos o desafio de transformar a nossa escola numa escola lixo zero. Aí eu olhei e falei, nossa. Então, em uma reunião pedagógica, né, organizada pela direção, os alunos, com aquele material do seminário, foram trazer a ideia para os professores. Nesse momento, os professores viram os seus alunos dando aula. E foi realmente uma verdadeira aula. E uma aula de inspiração, não somente uma aula de explicação do porquê que nós iríamos fazer isso, né? De quão era importante aquelas ações, mas de inspiração. Então, vocês perceberam que esse vídeo, nós colocamos somente algumas partes, mas se vocês quiserem assistir ele na íntegra, nós vamos mencionar o link para vocês poderem acessar. Neste primeiro momento, a professora de português, a Fabiana, ela trouxe um projeto que ela pretendia desenvolver ali com os alunos dela. Só que depois que ela chamou, convidou o Rodrigo Sabatini, trouxe o Sabatini na escola, os alunos ficaram animados. E aí o projeto, quando apresentado nessa reunião pedagógica, ele tomou outras proporções. E agora nós vamos ver o desenrolar disso, que até esse momento os alunos apresentaram para a escola inteira, apresentaram para os professores. E aí, o que acontece em seguida? Vamos acompanhar. Esse momento foi um caos, um drama. Foi aluno passando mal, chorando, vomitando, sofrendo, gritando, e todo o lixo lá. Abrimos alguns sacos para tirar os sacos menores e, portanto, fazer a pesagem. E nessa tarde a gente constatou que a escola produzia 139 quilos e 400 gramas de lixo durante uma semana. Bom, abrimos os sacos para causar o momento do impacto nos estudantes, né? Para eles compreenderem qual é a tarefa que viria logo à frente. Ao abrir os sacos, chorume, tudo misturado, plástico, papel, casca de banana, casca de fruta, resto de comida, uma beleza. Esse momento, ele foi muito pedagógico por isso, né? Porque ele causou um grande estranhamento nos estudantes, nojo. Porque tinha mau cheiro, tinha bicho, os alunos, principalmente esses alunos do 9º ano que foram quem pegou mesmo, né? Botou a mão lá no saco para amarrar, para pesar. Viram aquilo tudo que a gente produzia, porque a gente teve que guardar o lixo durante uma semana, levamos todos para o pátio, e desse momento da pesagem, quando todos nós enxergávamos que produzíamos em média 139 quilos e 400 gramas de lixo, e que tudo isso era enviado para aterro, e que a sociedade paga para enterrar dinheiro, nós instalamos os coletores. Então foi um momento de impactar, mas também um momento de transformar. Então, a partir daquele impacto, nós retiramos as lixeiras da escola e instalamos os coletores. Esses coletores foram, inclusive, pintados pelos alunos, restaurados. Nós já tínhamos esses coletores na escola. E os alunos criaram caixinhas de papel também com as cores da coleta seletiva, para passar nas salas e explicar o uso disso. E o residuário nada mais é que um guarda-resíduos. E para isso ele não precisa ter tampa, porque tudo que está lá é resíduo. E hoje o que a gente tenta sempre mostrar para os alunos que chegam, os alunos que estão, é conscientizar que tudo que está ali dentro ele tem um valor econômico e um valor social.
O valor econômico, porque ele vale dinheiro. O valor social, porque ele é doado para uma associação de catadores e esses associados, né, vivem dessa renda. As aparas de lápis e papel, a gente coloca dentro de uma caixinha o papel e dentro de um potinho as aparas de lápis. Logo depois vão chegar lá no residuário e vai esperar os catadores levarem embora. Aí eles vão reciclar. Os alunos também descobriram que a nossa maior geração não era o resíduo seco, e sim o resíduo orgânico. E aí o nosso desafio, compostar. O que eu sabia de compostagem? Nada. Nesse processo, a Dani, que é a professora de ciências, né, também se uniu muito a nós para pensar nessas alternativas. Em muitas escolas que eu trabalhei, eu tentei desenvolver mais e eu não conseguia apoio, eu não conseguia suporte, então tentava inclusive trabalhar a questão de horta, composteira, e era algo mais complicado. E quando eu vim para cá, eu já vim com indicação de que a escola tinha mais abertura, mais companheirismo inclusive, e eu comecei a realmente vivenciar. Comecei já a produzir horta com os alunos, a trazer temas ligados ao meio ambiente cada vez mais para a sala de aula. E quando iniciou o projeto Lixo Zero, primeiro assustou porque foi algo muito intenso, muito rápido. Quando a gente conseguiu, com os alunos, né? Eu com os alunos principalmente de 6º ano, mas com suporte de 7º, de 8º, de 9º, fazer a primeira composteira, que é algo que eu sempre tive muita vontade e não conseguia esse apoio, ali já foi um primeiro impacto de, nossa, eu acho que vai dar certo. Nosso primeiro desafio é trazendo a comunidade escolar para dentro da escola. E daí o medo, né? Fazer uma festa lixo zero. Conseguiu fazer uma festa junina completamente lixo zero, né? Quantas caixas de leite foram cortadas para poder servir o cachorro-quente, ou para servir o amendoim, ou para servir o pinhão, né? Como que a gente articulou para produzir os copos, que seriam um copo personalizado, único, né, de cada um, para não gerar material descartável. E muita conscientização nesse momento. Os alunos passando nas mesas, conscientizando o pessoal, falando sobre o projeto, falando sobre o local para deixar o orgânico. A diretora, enquanto apresentava as atrações, nos intervalos falava sobre o projeto, muitos cartazes, muita orientação visual e oral sobre o que estava acontecendo ali. E no final da festa, o que a gente detectou? A escola estava limpa. E de uma reportagem falando sobre o meu trabalho com os alunos. E a gente vai conhecer juntinhos aqui uma turminha, comandada por uma professora nota 10, de português, que aprendeu que o lugar de lixo não é no lixo. A primeira escola lixo zero do Brasil é catarinense. É resultado de um trabalho coletivo fantástico da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, que começou com essa professora, a Fabiana Mina, em 2019, e hoje alcança toda a escola e a comunidade escolar. Agora a gente mostra uma iniciativa muito bacana de uma escola de São José, que é um exemplo aqui no estado, por ser uma escola lixo zero. Vejam só. Você sabia que São José tem a primeira e única escola do Brasil a ter um projeto de lixo zero? E recebemos um convite. O convite era participar de um evento em Portugal e falar sobre o que estava acontecendo dentro da escola. Em 2 semanas, nós conseguimos levantar 15 mil reais. Porque se não fosse os alunos vendendo rifa. Sim, com certeza. E entendendo que quando eu e o Guilherme saímos daqui, a gente levou todo mundo junto. Uhum. Entender isso, eu acho que foi inclusive a maior conquista até do que ir para Portugal. A gente indo palestrar em Portugal. E esses alunos de 14 anos puderam ter a experiência de estar num evento, não no país deles, né, em outro país, falando sobre o que eles estavam construindo. Então, na volta, eu lembro que eles falavam: nossa, professora, se a gente foi para Portugal,
com certeza a gente vai conseguir a nossa meta, o nosso objetivo, que é a redução de 90%. Em dezembro de 2019, nós fomos certificados como a primeira escola lixo zero do Brasil, com 94% de desvio de aterro sanitário. 1% do que é gerado de resíduo dentro da escola é encaminhado para a associação de catadores ou para a compostagem, né? O que é seco para a associação, o que é orgânico vai para a compostagem. Que legal, né, Fabiana? Depois de menos de um ano, você já conseguiu um 94%. Repetiu a meta 96% no ano seguinte. Foi muito importante ter uma meta nesse projeto. A meta foi o fio condutor para as etapas que vieram para a transformação, né? E tanta coisa aconteceu daquele maio de 2019 para cá, né? Tanto que o projeto ganhou de repercussão nacional, internacional. Quantas coisas aconteceram daquele dia que tu esteve aqui dando a palestra para aquela turma tão motivada? Ela foi ética porque teve uma mudança muito grande aqui, pelo que eu percebo. Ela foi econômica porque as pessoas perceberam os valores econômicos envolvidos. Foi eficiente porque todo mundo se tornou mais eficiente, eu acho. E, principalmente para os jovens, o que foi muito importante, ela foi visionária. Ela mostrou um futuro possível. E essa eficiência, na verdade, ela não trata só de resíduos, né? Ela trata de pessoas, né? Essa meta ética, ela é para pessoas, né? E essas pessoas que estão aí inseridas na sociedade. E essa meta que envolve pessoas, ela transformou a nossa escola muito além das transformações físicas, que a gente vai ver, que eu vou te levar para ver, as muitas transformações que nós tivemos físicas, mas tem algumas transformações que vão muito além, que são muito mais importante até do que o alcance dessa meta, que é a certificação. Eu não separava lixo, eu não lavava saquinhos, eu não tirava orgânico, eu tive que ir acostumando com isso. Foi bem difícil no começo, mas como eu gosto da escola, eu gosto de todo mundo, eu me juntei com isso, com esse projeto. E eu sabia que esse projeto ia ser bom para todo mundo, né? E até então era só na cozinha. Depois foi indo o colégio todo, a escola toda, e daí em casa a gente começa a fazer também. Porque em qualquer lugar que eu vou, uma caixinha de leite eu já lavo, uma tampinha eu já guardo para trazer para a escola, e assim foi indo, e a gente vai levando, né? Era mais prático, era mais fácil. Pegar um descartável, botar ali o suco e depois jogar no lixo. Era bem mais prático. Mas eu não achei empecilho nenhum em pegar a caneca e lavar. É rotina, vira rotina. Hoje eu tenho a minha rotina certinho. Eu tiro ali o orgânico, eu lavo os saquinhos, já jogo. Isso aí para mim virou uma rotina. E se eu jogasse aquele, como era antes, o orgânico, no lixo, aquele cheiro, aquele mau cheiro, aqueles bichos, tudo. Hoje vai ali e a gente não vê, né? Porque daí eu boto ali, depois vai para lá para a composteira e a gente não vê esse mau cheiro. Antigamente era muito lixo na escola e devido a esse projeto, hoje não tiramos quase lixo nenhum mais. Só tiramos mesmo lixo do banheiro, né? E tem a maior parte vai para reciclagem. Tem uma catação aí, a gente separa, né? Já tem a catação que pega para reciclagem. Os restos das comidas vai para a composteira. Então, diminuiu bastante o lixo da escola. Quase que não tiramos quase lixo nenhum mais da escola. Com o tempo, a gente foi se adaptando e os alunos também foram colaborando com a gente, né? Então, hoje eles já colaboram, já ajudam também. Na sala, não tem muito papel na sala como antes, porque já tem as caixinhas de papelão para ele colocar os papéis lá no devido lugar. E aí já diminuiu o nosso serviço também para limpar as salas. Eles já vão aprendendo, né? A educação de não jogar lixo na rua, de não jogar lixo, assim, papel à toa em qualquer lugar. Eles já vão crescendo assim, as crianças mais civilizadas, mais educadas. E aí nós colocamos no final dessa segunda parte do vídeo, né, essa pergunta, essa questão, né? Será que foi fácil quebrar alguns paradigmas, né? A gente sabe que não é fácil, qualquer mudança é difícil, mas
todas as etapas que eles foram passando, uma coisa que começou, um projeto que começou com língua portuguesa, depois ele se estendeu. Quantas habilidades não foram trabalhadas durante esse projeto? Quantas coisas não foram aprendidas? Então, é algo que nós podemos pensar, né? Como essa questão do programa Lixo Zero, que nós vamos ver agora no próximo slide, como isso está totalmente ligado com a questão do meio ambiente, a questão de nós trabalharmos diversas habilidades em todas as disciplinas e a importância desses cuidados. Então, nós vamos ver agora como que começa a questão Lixo Zero. Então, existem algumas definições, né, e conceitos sobre isso, inclusive é uma definição internacional. A instituição ZWIA, que é a Aliança Internacional para o Lixo Zero, de 2009, né? Então, eles descrevem que o que é o lixo zero? É uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, que vai orientar as pessoas a mudar os seus estilos de vida, as suas práticas. Então, são processos, são técnicas para se evitar o quê? O excesso de geração de resíduos, né? Eliminando a questão tóxica para o solo, né? E fazendo o quê? A conservação e a recuperação de todos os recursos. Então, assim, o lixo passa a ser resíduo. A maior parte do lixo, como nós vamos continuar vendo, não é lixo, são resíduos e que eles podem ser aproveitados. Nós temos também outras definições da questão do conceito lixo zero, que são definições, por exemplo, o termo zero waste é um termo que é utilizado na língua inglesa, e ele é usado tanto para designar o movimento lixo zero, como o desperdício zero. Mas assim, num sentido mais amplo, seria nenhum desperdício de recursos, de dinheiro, tempo e energia. Então, se nós pegarmos o conceito lixo e jogar tudo isso fora sem reaproveitar, nós não estaremos mais tendo o desperdício, né? Infelizmente, no Brasil, ainda, o lixo, ele é diferente de resíduo, mas por enquanto nós esperamos que isso acabe em breve, né? E lixo, ele é considerado rejeito, qualquer tipo de lixo. Então nós estamos aprendendo que não, que lixo, ele pode ser reaproveitado. Outras definições da questão do lixo zero, tanto a internacional, a inglesa, o importante, né, quando todas elas passam a refletir sobre esse movimento lixo zero global, que o importante é isso, é que essa consciência, ela seja global. Então, nós não devemos nos preocupar muito com a terminologia utilizada, o importante é o que está por trás disso, né, ou seja, não enxergar mais os objetos como lixo e para desperdiçá-los, mas ter uma mudança de atitude e de visão, de enxergar isso como recursos. Bom, nós temos ainda um geógrafo brasileiro, o Maurício Waldman, que ele cita no livro dele, chamado Cenários e Desafios de 2010, que o aproveitamento dos materiais já usados, ainda que velhos e desgastados para produzir novos, era antes da modernidade uma prática comum. Não há como definir resto em dissociação da história e das expectativas socioculturais das populações. Então, assim, antes da modernidade, já existia esse reaproveitamento. Então, por que hoje, né, nós não podemos também partir desse mesmo pressuposto e aproveitar, fazer melhor utilização dos resíduos e não lixo? Porque o que é lixo mesmo, como vocês viram no vídeo, são somente os papéis que ficavam no lixo do banheiro. Bom, além dessa organização que eu falei, dessa primeira organização, que é a ZWIA, existem outras organizações pelo mundo. Então, além dela, nós temos também o Lixo Zero Europa, o ZWE, e a pioneira delas, que foi Zero Waste Italy. Então, ela foi a pioneira na construção desse conceito do lixo zero.
Bom, pensando nisso, o lixo zero, ele não é só um modelo de gestão de resíduos. Então, ele é muito mais abrangente do que isso. Então, o que se pretende com esse programa Lixo Zero? Atenuar os impactos ambientais, e uma das preocupações em atenuar esses impactos está diretamente ligado com a preocupação de acabar com a pobreza, ou seja, as populações em qualquer lugar que elas possam desfrutar de paz e prosperidade. Só que isso tem que estar alinhado com o quê? Com o conceito do meio ambiente. E por que esse conceito do lixo zero ele está sendo difundido tão rapidamente? Porque ele tem por base a sustentabilidade, né? E por também ele se mostrar alinhado aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Organização das Nações Unidas, e que foram determinadas na Agenda de 2030, do qual nós brasileiros, o Brasil, ele é signatário dessas ODS, desse programa. Então, assim, olha como é importante tudo isso, né? E como olhar para essa questão do meio ambiente, da questão do programa Lixo Zero, como um direito humano. E agora, a professora Adriana poderá explicar melhor para vocês isso na questão do direito humano, ok? Olá, boa tarde. Muito bom estar com vocês novamente, meus queridos colegas professores. Nós do Núcleo Pedagógico estamos levando essa sugestão de programa, de projeto, que é o Lixo Zero. É um programa que já foi apresentado aos professores coordenadores e é uma sugestão. E qualquer passo que nós dermos para a implantação desse projeto nas escolas já vai ser um grande desafio, uma grande conquista. Por menor que seja o passo em direção à construção de um meio ambiente saudável, né? A reabilitação do nosso meio ambiente já vai ser um grande desafio. Por quê? Porque não é uma coisa, como disse o Caetano no início do vídeo, o meio ambiente estará degradado daqui a um futuro distante. Em um futuro distante. Não, está agora. Nós estamos precisando recuperar o meio ambiente porque as catástrofes ambientais, as mortes estão acontecendo agora, né? Então, não é uma coisa para a gente pensar para as futuras gerações. Não, é para a gente começar hoje. Hoje, a gente tem que mudar de atitude. Mas é claro, obviamente, que o próprio conceito do lixo zero, ele não coloca a responsabilidade da degradação do meio ambiente apenas como uma responsabilidade individualizada, apenas dos cidadãos. Não. Existe a responsabilidade das indústrias, a responsabilidade de grandes empresas, responsabilidade do comércio. Então, nesse projeto, cada um assume a sua responsabilidade. Aqui nós estamos fazendo a nossa parte, que é levar essa ideia do lixo zero para a escola, que é um ambiente de construção ideológica. E é fundamental para que a gente trabalhe essa questão junto com os nossos alunos. Por quê? Porque o meio ambiente, a Terra é o nosso único planeta, é a nossa única casa. Tem gente indo para Marte, tudo bem, mas ainda é uma perspectiva distante. Mas nós temos a Terra, nós temos o nosso planeta, então nós temos que recuperá-la, tá? O meio ambiente saudável, ele é um direito humano, tá, gente? Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que incluir o direito a um meio ambiente saudável. Isso foi determinado em 2021 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que reconheceu em 2021, depois de décadas de lutas, né, pela primeira vez que ter um meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano. A resolução passou pelo Conselho da ONU com 43 votos a favor e 4 abstenções. As abstenções foram da Rússia, da Índia, da China e do Japão, que nós sabemos que são países que têm um grande
um grande empenho no desenvolvimento industrial, são países superpopulosos e países que ainda têm graves problemas ambientais, como nós também temos, o Brasil. Ainda mais agora, nós estamos enfrentando o nosso pior dilema ambiental de décadas, né? A decisão foi considerada um marco para a justiça ambiental e um passo extremamente importante para a construção de um planeta mais saudável e seguro, ou seja, a construção ou a recuperação, porque se o planeta está do jeito que está, né, se degradando, a ação humana foi fundamental nessa degradação. O meio ambiente saudável, um direito humano, a gente continua batendo nessa tecla, né? Na abertura do Conselho de Direitos Humanos, houve uma descrição sobre a ameaça global da mudança climática. Poluição e perda de diversidade foram considerados desafios de direitos humanos do nosso tempo, um dos maiores desafios dos direitos humanos do nosso tempo. E também foi destacado a questão da vulnerabilidade a esses problemas. Por quê? Porque as pessoas que mais sofrem com a degradação ambiental são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, porque são pessoas que vivem perto de córregos poluídos, que vivem em encostas de morro, certo? Pessoas que vivem próximas a barragens, próximas a barragens. Então, essas pessoas estão mais vulneráveis. De acordo com a OMS, 24% das mortes que ocorrem no mundo hoje, cerca de 13 milhões, né? 13 milhões e 700 mil mortes por ano ocorrem ligadas, relacionadas a questões do meio ambiente, né? Como poluição do ar e exposição a produtos químicos. O meio ambiente saudável, o reconhecimento disso, do meio ambiente ser saudável, ser um direito humano, ocorreu não por boa vontade dos países mais poluidores ou das grandes indústrias. Ocorreu porque teve luta de décadas. Diversas organizações lutaram durante décadas para o meio ambiente ser reconhecido como um direito humano. Organizações civis, grupos sociais, instituições nacionais de direitos humanos, organizações indígenas, empresas, e durante décadas lutaram para que a ONU reconhecesse o meio ambiente saudável como um direito humano. A raiz, né, seria, né, a origem dessa luta, ela tem um marco, que foi a Declaração de Estocolmo de 1972. Não que a preocupação com o meio ambiente não existisse antes, existia, né? Mas na Declaração de Estocolmo, a questão do meio ambiente apareceu pela primeira vez chamando a atenção do mundo. Abriu as portas para que as constituições dos países que assinaram a Declaração de Estocolmo pudessem reconhecer e lutar para ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um direito fundamental humano, entre os direitos sociais, né? Direito à saúde, à educação, moradia digna, saneamento básico. O direito ao meio ambiente saudável faz parte do rol de direitos humanos e eles não podem ser violados, não podem ser perturbados. A proteção ambiental, ela está estritamente relacionada com a proteção da dignidade humana. Gente, a dignidade humana é a essência dos direitos humanos. Uma pessoa que vive sobrevivendo de lixões, né, morando à margem de córregos poluídos, morando em beira de estradas com caminhões soltando fumaça, pessoas que sobrevivem ali catando lixo, essas pessoas, elas estão sendo feridas na sua dignidade. Tá? Não é que a gente esteja falando que essas pessoas não devam fazer isso, que a sobrevivência, a vida está acima de todas as coisas. Mas nós precisamos fazer tudo para manter essas pessoas
como um direito humano básico, digno, que é a essência de um direito humano. O meio ambiente e os direitos humanos não estão separados, é praticamente impossível pensar em direito humano sem pensar que esse ser humano viva em um ambiente que lhe promova a dignidade de estar ali, de viver com dignidade. O direito a um meio ambiente saudável e equilibrado, na Constituição brasileira, né, que é signatária lá de Estocolmo, está no artigo 225 da Constituição Federal, da nossa de 88, que é a nossa Constituição Cidadã, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever, o poder público e a coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. Bom, aqui eu encerro a minha parte. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agora a professora Denise vai fazer um encerramento. Eu queria agradecer a todos vocês, professores, por estarem presentes aqui conosco nesse ATPC. Lembrando, agradecer também a professora Adriana, que sempre traz grandes contribuições para a gente. Lembrando que tudo isso que nós falamos, existe uma referência para vocês seguirem, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Além disso, eu gostaria de dizer que eu irei colocar o link, irei colocar também o arquivo do PowerPoint para que vocês possam se utilizar dele, inclusive se precisar usar em algum outro lugar, fiquem à vontade. Eu só queria dar 2 recadinhos para encerrar, que as inscrições para o curso, as inscrições, porque a Prefeitura de Guarulhos, como eu já havia mencionado anteriormente, ela está fazendo um curso online para todos os professores da rede estadual também, e nós havíamos encaminhado o link para que vocês fizessem as inscrições, e esse prazo está acabando, ele só vai até o dia 30 de março. Então, quem ainda não fez e desejar fazê-lo, eu acho que seria interessante. Para que vocês saibam onde está o link, no Comunicação Direta, no dia 7 de março, está escrito inscrição curso lixo zero. Lá tem o link para que vocês possam preencher o formulário e fazer as inscrições para este curso. Segundo recado, no dia 25 de fevereiro de 2022, eu também disponibilizei no mesmo canal, Comunicação Direta, os links e todos os arquivos de tudo que foi tratado sobre esse programa. Nós participamos junto com todos os coordenadores das escolas. Então, o seu coordenador, ele tem esse material e nós também disponibilizamos para vocês, tá bom? Eu só queria dizer que foi um prazer estar aqui hoje, desejar uma boa tarde a todos e nós nos encontramos daqui 15 dias, tá bom? Tchau.